Você já ouviu falar sobre cliff, vesting, stock options, opção de compra e achou esses temas complexos demais? Ou então, você quer recrutar um time diversificado para sua startup, mas como está no início da operação, ainda não tem caixa suficiente para remunerá-los com o valor que seria pago pelo mercado? Ou então, você tem um parceiro ou prestador de serviços e quer incluir ele como sócio da sua empresa, mas você ainda precisa de um tempo para validar se o perfil dele faz sentido com os valores da sua sociedade? Bom, então esse vídeo pode te ajudar. Meu nome é Jéssica, eu sou da NDM Advogados e hoje nós vamos falar sobre as opções de compra. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar dois cenários. Como eu disse no início, o primeiro cenário seria você quer recrutar um time diversificado para a sua startup, mas ainda não tem capital. E o segundo cenário seria a questão de querer incluir um sócio na empresa, mas que ainda precisa de um tempo para conhecer o perfil dele. A opção de compra pode ser uma saída para solucionar essas duas questões. No mercado de startups, ela também é conhecida como Stock Options, mas aqui para esse vídeo vai ser sinônimo, tá? Esses dois termos, se eu utilizar um ou outro, entendam que eu estou falando do mesmo documento. A opção de compra é um contrato no qual você vai ofertar um percentual societário para o beneficiário em troca de uma prestação de serviços ou de uma parceria, de um trabalho que vai ser desenvolvido. Ela é um documento no qual você vai ofertar, a sociedade no caso, vai ofertar um percentual societário para aquele beneficiário como uma compensação, uma remuneração por um serviço que está sendo prestado ou por uma parceria ou até mesmo para um empregado que é contratado via CLT. Então é como se fosse uma forma de remunerar ele de uma forma complementar ou total, a depender de cada negociação, por aquele trabalho que está sendo desenvolvido em favor da empresa. Independente da atividade que está sendo realizada, se for uma prestação de serviços ou uma parceria ou até mesmo um vínculo de trabalho, né, um vínculo de emprego, a maior característica da opção de compra é que ela tem esse caráter de premiação pela atividade desenvolvida. Então, ela é sempre atrelada ao cumprimento de metas e objetivos pelo beneficiário, para que esse benefício, ao final do período estipulado, seja de cliff ou de vesting, seja devidamente oferecido ali para aquela pessoa que vai receber a participação societária. Então, o primeiro passo é definir, junto com o beneficiário, quais são essas metas e objetivos que ele precisa cumprir durante o período de vigência da opção de compra. Se for uma prestação de serviços, por exemplo, é interessante fazer um contrato apartado com todas as obrigações mais específicas da relação e a gente atrela no contrato de opção de compra o cumprimento de tudo aquilo que está estipulado no contrato de prestação de serviços. Também é possível estipular essas questões das metas e dos objetivos no anexo da opção de compra. Então, realmente a gente precisa avaliar, conforme cada caso, o que é mais adequado ali para aquela negociação, para que tudo fique muito claro. Até porque a falta do cumprimento dessas obrigações pode gerar a rescisão motivada do contrato e, dependendo do período em que ele estiver, se for de cliff ou de vesting, isso vai impactar diretamente se o beneficiário vai ter ou não direito ao percentual societário ou parte dele. Outro ponto importante, e que nós já abordamos no vídeo de diluição societária que foi postado na semana passada, o link também vai ficar aqui na descrição, é que a gente precisa estabelecer no contrato de opção de compra se aquele percentual societário que está sendo ofertado vai ser retirado de um sócio ou de outro, ou se vai ser diluído proporcionalmente entre eles, ou, se for o caso da sua empresa, a gente pode também retirar esse percentual das cotas disponíveis em tesouraria. Eu falo retirar, mas é como se fosse realmente ceder aquele percentual de um sócio específico ou dos dois, ou das cotas em tesouraria. Em outros vídeos aqui no canal, nós também já trouxemos o que significa cliff, vesting, que são essas cláusulas dentro do contrato de opção de compra. Os links vão ficar disponíveis aqui também, mas eu vou explicar de uma forma breve para que vocês possam ter uma compreensão mais geral sobre esse documento também. O período de cliff é o lapso temporal no qual o beneficiário não vai ter direito efetivamente a adquirir o percentual societário ofertado. Então, ele tem uma expectativa de direito. Nesse período, é justamente o que eu falei no início.
que o empresário ali, o dono da startup, os sócios, vão ter a oportunidade de conhecer o perfil dessa pessoa, se ele vai estar cumprindo também com as metas e os objetivos traçados, as obrigações da prestação de serviço, da parceria, enfim, do vínculo que você tiver com esse beneficiário. E dentro desse período, como eu disse no início, ele não vai ter direito a nada. Então é como se fosse um período probatório no qual os sócios vão ter a oportunidade de comprovar as competências e o cumprimento de tudo aquilo que foi alinhado no início da opção de compra. Ultrapassado o período de cliff, inicia-se o vesting, que é o lapso no qual o beneficiário vai ter a oportunidade de adquirir aquele percentual societário que está sendo oferecido para ele na opção de compra. Isso pode ser alinhado de várias formas. Ele pode, por exemplo, adquirir todo o percentual de uma vez só, ou a gente pode alinhar que ele vai receber proporcionalmente a cada mês, ou a cada 6 meses, ou a cada 12 meses. Depende muito da negociação e dos interesses das partes. Por isso que é sempre importante ter junto de você uma assessoria jurídica especializada que possa te orientar qual é a melhor forma de tratar essa negociação e, dependendo do perfil da sua empresa e da própria contratação mesmo, a gente pode alinhar um período maior ou menor de cliff e de vesting. A gente sempre recomenda que, se possível, o período de vesting, o vesting do percentual total, não seja feito em um único ato. Porque você fracionar essa entrega do percentual societário acaba motivando o beneficiário da opção de compra a se manter motivado no cumprimento das metas, dos objetivos, porque conforme o tempo vai passando, ele vai tendo direito àquele percentual de uma forma crescente e, com o cumprimento das obrigações e um bom relacionamento com a sociedade, ele vai tendo cada vez mais benefícios. Então, sempre que possível, a gente recomenda fracionar o período de vesting. Mas é claro que isso é uma decisão totalmente gerencial da empresa e que precisa ser avaliada a cada caso. E por isso que é sempre importante ter uma assessoria jurídica especializada junto de você para te ajudar a entender melhor sobre o cenário que você está passando. Cada caso concreto, cada caso é diferente um do outro. E com essa análise mais específica, a gente consegue traçar e alinhar tanto com o beneficiário quanto a empresa qual que é o melhor caminho para essa opção de compra. Uma pergunta muito frequente que a gente recebe no escritório é se durante o período da opção de compra, enquanto ainda não houve a conversão da participação societária, a pessoa está só tendo ou a expectativa de direito durante o cliff, ou está vestindo proporcionalmente, mas ainda não exerceu, não entrou no contrato social, não teve alteração nenhuma nos documentos da empresa, ele só está ali recebendo o percentual, mas ainda não efetivamente concretizou a conversão do contrato. Se ele responde por alguma dívida da empresa ou tem algum tipo de responsabilidade perante os sócios, enfim, por atos praticados dos sócios em nome da empresa. Na verdade, não. Enquanto não houver a efetiva conversão, enquanto os atos societários da empresa, o contrato social, acordo de sócios, enfim, contrato de cessão de cotas, depende de como a operação for feita, não for regularizada, aquele beneficiário tem só a expectativa e ele pode, como o nome mesmo já diz, ele tem a opção de comprar ao final do contrato. Se ele não desejar, por exemplo, converter essa opção de compra, ele não precisa e a gente pode acertar uma remuneração sobre isso e depende muito de como é negociado em cada caso. Ele pode simplesmente abrir mão do percentual societário, pode exercer, pode receber uma remuneração. Então, os cenários são realmente bem variados, então a gente precisa analisar em cada caso, mas enquanto ele não converter o contrato, ele não responde pelos atos da empresa. Então, chegado ao final do período de vesting, ou se durante o vesting proporcional o beneficiário resolver converter a opção de compra em participação societária, na prática o que a gente faz é alterar o contrato social e, dependendo de cada negociação, a gente pode também fazer um contrato de cessão de cotas para avançar os pagamentos, eventuais pagamentos que forem acordados, porque conforme cada caso pode ser feito de uma forma diferente, os cenários são muito variados. E a partir desse momento ele passa sim a responder pelos atos da empresa, assim como os demais sócios. Então, se tiver algum tipo de acordo de sócios, que também é um vídeo que nós já trouxemos muito recentemente, que os links vão ficar disponíveis aqui para vocês, ele passa a responder por todos os atos e ter todos os benefícios e ônus que são ofertados aos demais sócios, a não ser que seja acordado alguma condição diferente para esse beneficiário.
Então, pessoal, essa é uma explicação bem básica sobre o que é a opção de compra e o que você pode fazer na prática para resolver esses dois cenários que eu apontei. Nós temos outros vídeos aqui no canal que também tratam mais especificamente das cláusulas mais robustas do contrato de opção de compra. Os links vão ficar aqui disponíveis na descrição para vocês. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal para poder nos acompanhar nos próximos conteúdos. Muito obrigada!